Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Jornal Toda Hora desta madrugada. A sexta-feira chegou e eu sei que você já está pensando no descanso do fim de semana. Mas antes, fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. A economia brasileira perdeu fôlego no terceiro trimestre, apesar de ainda avançar impulsionada pelo agronegócio. O país cresceu 1,8% em relação ao ano passado, mas registrou quase estagnação frente aos 3 meses anteriores, em meio a juros altos e ao impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A economia brasileira cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada pelo setor agropecuário. É o que mostram dados oficiais divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os resultados indicam, no entanto, que segue em curso uma desaceleração da maior economia da América Latina, com um crescimento marginal de 0,1% em relação ao segundo trimestre, em um cenário de juros elevados. O crescimento do Produto Interno Bruto ficou abaixo das expectativas de mercado, que previa uma expansão próxima de 0,2%, fechando em 3,2 trilhões de reais. Na comparação anual, a agropecuária liderou a expansão, com um salto de 10,1%, enquanto a indústria cresceu 1,7% e os serviços 1,3%. A perda de dinamismo ocorre enquanto o Banco Central mantém uma das taxas de juros mais altas do mundo para conter a inflação. A taxa Selic está em 15% desde junho, um patamar elevado que encarece o crédito, desestimula o consumo e os investimentos e freia o crescimento econômico. Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve de lidar com tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos a vários produtos brasileiros desde 6 de agosto. Desde então, Washington anunciou exceções para alguns itens, como carne bovina e café, dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado, mesmo com as fortes inundações e secas que atingiram o país ao longo de 2024. O mercado projeta um crescimento de 2,16% em 2025 e para 2026 a expectativa é de desaceleração para 1,78%. Na última reunião do ano de Conselho de Desenvolvimento Econômico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fim da escala 6x1. O presidente Lula voltou a expressar seu desejo pelo fim da escala 6x1, enquanto discursava na última reunião de 2025 do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Para o presidente, esse modelo de trabalho já não cabe mais nessa era tecnológica. Mas eu queria que esse conselho estudasse com muito carinho, sabe, essa proposta da jornada de trabalho, sabe, para acabar com essa coisa de 6x1, porque não tem mais sentido. Não tem mais sentido, sabe, nesse país com os avanços tecnológicos. O fim da escala 6x1 deve seguir como a grande aposta do governo para as eleições de 2026, já que Lula constantemente vem abordando esse assunto, mostrando que vai manter esse discurso no decorrer dos meses, ainda que a proposta tenha encontrado muitos impasses na Câmara. O presidente também falou a respeito de seu relacionamento com o Congresso Nacional, negou que tenha problemas entre as partes. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Mesmo o presidente afirmando não ter problemas entre o governo e o Congresso, as duas partes vivem um período instável nas relações, muito por conta da sabatina do novo ministro do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro continua preso e não teve a liberação para cumprir a sentença em casa. Mas ele recebeu a visita da filha, Laura Bolsonaro, e da esposa Michele Bolsonaro. Vamos conferir. Quinta-feira de visitas na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no local desde o dia 22 de novembro, recebeu a esposa Michele e a filha do casal, Laura. Esta foi a primeira vez que a menina de 15 anos visitou o pai na sede da PF na capital federal. De acordo com a Agência Brasil, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal atestou que o líder de extrema-direita deve terminar de cumprir sua condenação por tentativa de golpe de Estado em novembro de 2052.
Pelos cálculos da Vara de Execuções Penais, Bolsonaro terá direito a passar para o semiaberto em abril de 2033 e de cumprir livramento condicional a partir de março de 2037. Os prazos para a progressão de regime ainda poderão ser reduzidos em função de outros descontos previstos pela legislação, como leitura de livros e realização de cursos. Inelegível até 2030 por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado em setembro, após perder as eleições presidenciais de 2022 para Lula. O antigo capitão do Exército já cumpria prisão domiciliar desde agosto e usava a tornozeleira eletrônica desde julho. Israel identificou os restos mortais do penúltimo refém mantido em Gaza. O corpo foi entregue através da Cruz Vermelha e passou pelo processo de identificação em solo israelense. O exército israelense anunciou que identificou os restos mortais do penúltimo refém que permanecia em Gaza, um cidadão tailandês. Um comunicado detalha que, após concluir o processo de identificação, representantes do exército israelense e do Ministério das Relações Exteriores informaram à família que seu corpo havia sido repatriado para o enterro. O tailandês Suritissak Rintalak foi assassinado em 7 de outubro de 2023 e seu corpo foi levado para a faixa de Gaza, onde permaneceu sob posse do grupo Jihad Islâmica. O trabalhador agrícola tinha 43 anos no momento de sua morte. Em outubro, uma trégua acabou com mais de 2 anos de guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Com um acordo, o movimento islamista palestino libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia que permaneciam vivos. Desde então, o Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a entregar a Israel no âmbito do cessar-fogo. O último cadáver que ainda não foi entregue é de um israelense. E nos Estados Unidos, o setor privado eliminou 32 mil postos de trabalho em novembro, o que gerou uma grande surpresa para os analistas de mercado. O setor privado eliminou 32 mil empregos nos Estados Unidos em novembro, contrariando as expectativas do mercado, que esperavam um crescimento, segundo a pesquisa ADP Stanford Lab, publicada nesta quarta-feira. No mês passado, a maioria dos empregos eliminados estava no setor industrial e nas empresas com menos de 50 funcionários, segundo a pesquisa. Analistas previam a criação entre 10 mil e 40 mil novos empregos, de acordo com estimativas consensuais publicadas pela Trading Economics e MarketWatch. As contratações têm sido irregulares ultimamente, já que os empregadores enfrentam consumidores cautelosos e um ambiente macroeconômico incerto, disse Nella Richardson, economista-chefe da empresa de pesquisas. Os dados da ADP são um termômetro do mercado de trabalho, embora a confiabilidade seja frequentemente questionada por analistas, principalmente após a paralisação do governo dos Estados Unidos por mais de um mês, que causou interrupções nos dados oficiais de emprego. Eu fico por aqui, mas às 1h35 o Vitor de Jesus chega para mais uma edição do Jornal Toda Hora. Tenha uma excelente noite.